fabricamos 2 trilhões de riquezas e nós entregamos para quem detém os títulos da dívida brasileira. Xavier mandou R$5. O maior esquema de corrupção no país aqui, ó. Vocês entendem por que o Brasil não é um país pobre através disso? Se a gente paga mensalmente pros banqueiros uma quantidade infinita de dinheiro, o problema é que o dinheiro é desviado. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. O Brasil precisa urgentemente aprender a gerar riqueza. Nós não conseguimos gerar riqueza o suficiente. Como é que a gente faz? Vai tomar no cu, Eduardo, já tá conseguir a arrumado. riqueza de um país. Você pode medir de diversas formas, são diversos fatores para isso, né? Você pode medir índice de desenvolvimento humano. Por exemplo, você pega uma pessoa que é pobre num país legal, a qualidade de vida dela é melhor do que uma pessoa relativamente rica num país ruim, né? Se a pessoa é pobre, mas ela tem uma casa decente para morar, se ela tem um transporte público legal, uma praça bacana, uma escola pública, um sistema público de saúde bacana, a qualidade de vida dessa pessoa pobre num país bom é melhor do que num país pobre onde você tem um pouquinho só mais de dinheiro do que a média, né? Então, isso não é uma verdade. Uma das medidas não é a única medida, não é a mais precisa, mas uma das medidas mais cruas de você medir a riqueza de um país é basicamente você dividir a quantidade de dinheiro por pessoas. Então eu vou pôr já na tela, essa primeira tabela que está na página 9, para antes disso, tá? Isso aqui é um documento que eu fiz, tá? Para falar bastante disso em tudo quanto é lugar. Então, põe na tela aí, que é o seguinte, isso aqui é uma comparação do PIB per capita de alguns países do Brasil e a quantidade de poupança em porcentagem do PIB. Então, quando você pega, por exemplo, um país riquíssimo, que é a Suíça, você tem ali 99 mil dólares por cabeça. É um país muito rico. Quando você pega um país pobre, você pega, por exemplo, a Argentina. A Argentina é um país pobre, cara. Você tem ali 14 mil dólares por pessoa. Então, a Argentina, que é um país pobre, é um país... Não, aqui ele tá, ô Igor, aqui ele tá falando de pobre no sentido de renda per capita. É o quanto cada pessoa recebe, certo? Quanto cada pessoa vale. Ele não tá falando das riquezas minerais, ele não tá falando da macroeconomia. Isso daqui tá pegando uma parcela da microeconomia. É uma avaliação superficial isso daqui, né? É porque é totalmente relativo. País mais rico que o Brasil per capita, tá? Eu não estou falando renda per capita, isso é outra coisa. Eu estou falando PIB per capita. Sabe o que é PIB, né? PIB é a quantidade de coisas, quantidade de riqueza que o seu país produz num ano, certo? Per capita por cabeça, então é quanto que o seu país está produzindo por cabeça. O Brasil é um país muito pobre, cara. Nós temos aqui, até deixei em negrito, nós temos 10 mil dólares per capita. Isso é muito pouco, só que a gente ainda tem um outro problema. Quando você compara com dois países mais pobres que a gente, que pega a Colômbia e o Paraguai, você vê que a Colômbia e o Paraguai, mesmo tendo um PIB per capita menor do que o nosso, tá? Que isso não é uma coisa boa, é óbvio, eles pelo menos têm uma porcentagem de poupança maior do que a nossa em relação ao PIB. Ou seja, o Brasil é um país pobre e que não poupa. Isso é uma questão cultural. Quando você pega, por exemplo, a gente muito fala da China, né? A China é um país... O oriental, ele tem uma cultura de poupança. O oriental, ele é um povo que, cara, ele ganha, sei lá, $1.000 por mês, ele economiza metade, meu. O cara vive na austeridade, mas ele economiza, né? O brasileiro não tem a cultura da economia. Tanto que, cara, uma das coisas mais comuns que você tem, sei lá, jogador de futebol dos anos 90 que ganhou muito dinheiro, o cara torrou tudo, né? O Brasil não tem cultura de poupança. Brasileiro não tem educação financeira nenhuma. É um povo extremamente imbecilizado, gastam a maior parte do dinheiro com porcarias, a maior parte, vocês não têm ideia do tanto de porcariada que as pessoas compram aqui nesse país, não porque precisam, é porque elas acham que precisam, pelos motivos mais patéticos que vocês podem pensar. E pior, são pessoas que não podem comprar, mas se endividam para comprar. Então assim, não é só uma questão da pessoa comprar o que não precisa. Ela não tem dinheiro para comprar, mas ela dá um jeito de se endividar para comprar. Ou seja, é pior ainda. É, assim, é absurdo o negócio. É absurdo. Nem individual, as pessoas não poupam, quanto em termos de política pública. O Brasil... Por que você vai guardar dinheiro se a moeda não vale nada? Porque você compra mais Bitcoin, seu burro. Brasil não tem poupança pública. Esse é o primeiro grande mito que você tem que pôr na tua cabeça. Nós não temos poupança, nós não temos uma cultura de poupar e nós não geramos muita riqueza, nós geramos pouca riqueza. Beleza? Dado esse primeiro passo, vamos para uma segunda falácia fácil de refutar. Parece que eu tô andando um pouquinho, porque isso aqui é a parte mais tranquila da gente falar, né? A parte mais densa ela vem um pouquinho mais a seguir, mas é importante que você entenda. Vamos para a página 13 agora. Dá uma diminuidinha. Isso aqui, cara, foi um gráfico que eu mesmo fiz, tá? Pegando informações e colocando no nosso ChatGPT, certo? Para que o ChatGPT deixasse de forma bastante gráfica pra gente. Um segundo mito que a gente coloca aqui, e novamente, eu não vou entrar no mérito de se você cobrar mais imposto do rico, se ele vai fugir daqui, se ele não vai, independente disso. A gente fala aqui no Brasil, você ouve muito que rico não paga imposto. Isso também não é verdade. Esses dois gráficos mostram o seguinte: se você pega o primeiro gráfico, ele mostra a quantidade de famílias
em cada classe social. Então você pega a primeira pirâmide, essa pirâmide, não vou apontar, mas enfim, essa pirâmide onde a base azul está maior, isso aqui é a quantidade de famílias que você tem em cada renda. Então, obviamente, você tem muitas famílias, você tem 53% das famílias na classe D e E, então você tem metade do país, mais da metade do país, ganhando até R$ 1.957 por mês, tá? Isso é muito pouco, você tem mais da metade do país ganhando isso. E você tem, conforme você... Isso não é muito pouco, isso é o fiasco do fiasco do fiasco. Isso aqui é uma vergonha mundial, se apresentar isso aqui. Essa distribuição de renda do Brasil, ela é, assim, isso é inacreditável, isso é insustentável, isso é o cúmulo do ridículo, né? Isso aqui é assim, sério, não dá pra acreditar. Uma pessoa de bom senso, pra acreditar nisso aqui... Você sobe as classes sociais, menos gente. Então você pega, por exemplo, 3,6% das famílias brasileiras estão na classe A, que é renda acima de R$ 15 mil, vamos por assim. Então, se você tem uma família que ganha R$ 15 mil por mês, você está falando que... Quantos bitcoins você tem? 1 milhão. De uma pessoa que já está na classe A. Quando você olha a pirâmide do outro lado, é o contrário. É a quantidade de renda, tá, por classe. E aí você vê que a nossa desigualdade social, ela é bastante atenuada quando 38% de toda a renda nacional está na mão dessas famílias, que são 3,6% das famílias que são de classe A. Ou seja, eu estou dizendo para você que 53% das famílias que são da classe D e E ganham 13% da renda. Assim, ação. 6% das famílias mais ricas ganham 38% da renda. Deu para entender esse gráfico? Então não confunda desigualdade com arrecadação. O primeiro passo que eu te mostrei foi: o Brasil é um país pobre. Segundo passo que eu estou te mostrando, o Brasil é um país desigual. E o terceiro passo, pode voltar no gráfico que eu vou te mostrar. E olha que a gente é um país extremamente rico em recursos naturais. Pois é. Então, quando você fala da macroeconomia, o Brasil é o país mais rico do mundo. E olhem, no entanto, como que é a situação dos cidadãos aqui que trabalham. Olha que fiasco, que fraude que a gente vive. Enquanto uma minoria detém uma riqueza imensa, os especuladores, né? A maioria esmagadora, ó. Agora é o seguinte, em termos de arrecadação, então vamos supor que você é a Receita Federal. Calado, você não está Isaac, seu fazendo verme. juízo de valor. Se, como você está ganhando seu dinheiro é bom, é ruim, é mal, não interessa, você não está fazendo juízo de valor. Você só está entendendo de onde vem o teu dinheiro. A maior parte, apesar das cores estarem diferentes aqui, a maior parte da sua arrecadação vem da classe A e da classe B. Você pega aqui, nós estamos falando de 30% de arrecadação da classe A e 27,5% da classe B. Você está falando aqui de mais da metade da arrecadação do Brasil vir das famílias de classe A e B. Então entenda, o Brasil é um país pobre. 2, o Brasil é um país desigual. E 3, e isso nem é o pior, a Rússia tem mais qualidade de vida. Ah, mas isso lógico, né? A Rússia é um país rico, riquíssimo. no Brasil a arrecadação ela é maior em termos brutos, não em termos relativos, nas famílias mais ricas. Não é que rico não paga imposto. Rico paga menos imposto proporcionalmente do que o pobre, a gente já vai chegar lá, mas em termos brutos são os ricos que pagam imposto no Brasil. Ok? Eu não estou falando de juízo de valor. Não estou falando se isso é bom, não estou falando se isso é ruim, se isso tem que continuar, se isso tem que mudar, se isso é justo, se isso é injusto. Eu estou dando dados. Isso é dado. Isso é dado. O Brasil é pobre, o Brasil é desigual. Beleza? Estabelecido isso daqui, agora nós vamos numa outra parte, que é um pouco mais complexa, tá bom? Dado esse panorama, eu vou te explicar uma coisa. Você pode entender um país e você pode buscar a solução para um país a partir de uma solução macroeconômica ou uma solução microeconômica, certo? Apesar do nome, o macro e micro, não é que um é mais importante e outro é menos importante, não é isso. A macroeconomia, ela trata de relações macro, como se você tirasse o zoom do país e você olhasse o país como um todo. Então você vai falar de política monetária, você vai falar de orçamento, você vai falar de, paridade de preço. Isso é macroeconomia. A microeconomia é como se você desse um zoom do país, você vai dar um zoom nesse país e você vai dizer, dentro desse país, como vão ser as regras do jogo, como vão ser as regras de concorrência, como vão ser as regras de contratação, como vão ser as regras de cobrança. É isso. Microeconomia, regras do jogo dentro do teu país. Macroeconomia, direcionamento macro através de política fiscal, política monetária, relações exteriores, etc. Arthur mandou o papo reto nesse vídeo, muito bom. Seria a base do vídeo seu com ele. Então, Kensei, eu vou pra São Paulo esse final de semana, eu queria mandar mensagem pra ele, pra combinar de passar lá, trocar uma ideia. Só que o problema é que eu tô sem tempo. Isso que é foda, eu tô indo lá pra resolver umas paradas. Mas vamos ver, se eu ver que sobra um tempo, qualquer coisa eu vou lá. Isso aqui é vida importante, isso aqui é o assunto mais importante do Brasil. Por isso que eu tô reagindo um pouco aqui. Provavelmente eu não vou reagir tudo porque é 1h30, mas os pontos mais importantes, entendeu? Ok? Entendido isso? Pausa, como estamos de audiência? 1.700 pessoas ao vivo. Que bom, eu não esperava tudo isso, tá? E 800 likes. Isso aqui não é uma live pra ser bombástica, isso aqui é uma live um pouco mais técnica, nós não vamos falar de notícia, não vamos falar de treta, não vamos reagir a nada. Eu vou, como eu falei, dar uma aula técnica, né? Não sei, eu não gosto muito de me chamar técnico, parece que eu tô me levando muito a sério, mas não é. É uma aula um pouquinho mais técnica sobre teses diferentes do Brasil. Moleque vamos lá? Esquisito. Valeu, aí é o seguinte, entendendo isso, eu vou colocar na tela um gráfico que os esquerdistas estão usando para tudo. Tudo no Brasil.
os caras vão usar esse gráfico. E aí, novamente, agora que você entendeu macroeconomia e microeconomia, eu vou mostrar pra você que a tese deles, a tese dos comunistas, a tese dos trabalhistas, a tese dos esquerdistas, ela é muito baseada em macroeconomia, certo? Qual é a tese deles? Então vamos colocar a tese deles na tela. Isso aqui é o gráfico de pizza do orçamento brasileiro, certo? E uma coisa que com certeza você já ouviu. A população inteira por liberdade e melhores condições de vida, enquanto ao mesmo tempo critica o povo brasileiro por ser passivo e idólatra de políticos. Tudo fica mentira. Tamo junto, Jess. Obrigado, irmão. Não entendi aí o Pix. Qual que é o ponto, meu companheiro? Tu acha que ainda vale a pena sair do Brasil rumo à Europa ou é o A? Já falei que isso não tem nada a ver, cara. Depende da sua situação de vida, depende do que você vai fazer lá, depende do projeto que você tem. Não é assim, velho. Depende, cara. Não existe como eu falar pra você se vale a pena ou não. Às vezes não, às vezes sim. Às vezes você pode sair e voltar de novo. Não é desse jeito que funcionam as coisas, cara. Tá? Os países todos estão quebrados, irmão. Será que você não consegue entender isso? Não é só o Brasil, cara. Não é. Se você pensa que você vai pra Europa e que lá você vai ficar milionário, que você vai ganhar muita grana, para de ser burro. Você só vai ganhar efetivamente dinheiro se você parar de ser vagabundo e trabalhar. Se você quer ganhar dinheiro no Brasil trabalhando, vai trabalhar de Uber em São Paulo. Vai lá dirigir 12 horas por dia, transportando pessoas, que você ganha 10 mil no mês. Começa assim. Depois você pode investir num negócio próprio, você pode aprender a poupar dinheiro, você pode estudar Bitcoin. Pronto. Né? Agora, na Europa, você vai pra Europa fazer o que lá? Por exemplo. Ah, não sei, vou lá, ver o que tem lá. Vale a pena mudar pra Europa? Pode ser que você encontre algo bom, pode ser que não. Uma coisa eu te garanto, você sair desse país, irmão, pra ir pra qualquer outro, sendo um vagabundão, pensando que você vai lá e vai achar um serviço bom, e vai... Você tá fodido. Você vai chegar nesses lugares, você vai ter que ralar pra caramba até chegar numa condição efetivamente boa, tá? Porque por mais que a moeda lá tenha um poder de compra melhor do que o nosso aqui, não é mil maravilhas não, cara. Não é do jeito que vocês pensam não, velho. Então não tem como ter uma resposta pronta pra isso. Depende muito da situação e da situação de vida da pessoa, dos objetivos que ela tem e da capacidade que ela tem. Viu? Muita gente fala qual é o maior gasto brasileiro hoje? Qual é o maior gasto brasileiro hoje? O maior gasto brasileiro hoje é com juros da dívida, que é essa parte amarela do gráfico, que dá quase 2 trilhões de reais todos os anos. Então, todo ano, nós fabricamos 2 trilhões de riquezas e nós entregamos para quem detém os títulos da dívida brasileira. Xavier mandou R$5. O maior esquema de corrupção no país aqui, ó. Esse é o cerne. E aqui existe um grande mito, tá? Vamos lá. O que é a dívida brasileira? A dívida brasileira, em primeiro lugar, ela existe porque o Brasil pegou o dinheiro emprestado. E aqui tem uma grande diferença entre dívida interna e dívida externa. Vamos lá? O que é dívida externa? Como o próprio nome já diz, você, enquanto Brasil, você bate, por exemplo, na porta da FMI. FMI, tudo bem? Preciso de dinheiro. Ele vai te emprestar dólares. E você vai ter uma dívida em dólares. Isso é um problemaço. Por quê? Como você vai pegar dívida numa moeda estrangeira, dependendo da valorização ou desvalorização dessa moeda estrangeira, a sua dívida cresce ou diminui. Certo? Então, se eu tenho uma dívida de $1.000 e o dólar hoje está R$5, você tem uma dívida de R$5.000. Se amanhã o dólar passa a 6, a minha dívida de R$5 passa a ser R$6.000. Então, dívida externa é um grande problema do Brasil, que foi resolvido, inclusive, na época do Plano Real, aí tem toda a história, a gente aumentou muito a dívida externa, etc, etc. Enfim, no governo Lula isso foi pago, inclusive gerando dívida interna, né? Então você pode ter dívida externa ou você pode ter dívida interna. O Brasil hoje não tem uma grande dívida externa, tá? Tem até aqui cadê a dívida externa aqui? Que na verdade o Lula, o que ele fez foi uma artimanha, ele veio a público, o canalha mentiroso disse que quitou a dívida externa e na verdade o que aconteceu foi que a dívida interna aumentou. Houve uma manobra para ele mostrar para a população que a dívida externa havia sido paga quando não foi. Ela foi retraída e acabou sendo acrescentada na dívida interna. Algo desse tipo. Então, assim, acabou que, na verdade, não mudou nada. Até porque a dívida externa em relação à interna é um fiasco. É uma patifaria, porque é um valor irrisório, inclusive. O problema do Brasil é a interna, dívida interna, que é gigantesca. Essa máquina de corrupção que foi instalada aí através dessa dívida. A dívida externa, a dívida externa hoje está em 55 bilhões de dólares, o que dá 308 bilhões de reais. O que Isso aí, Alisson. Juro sobre... juro em cima de juro. Por incrível que pareça, não é grande, tá? Uma dívida externa de 308 bilhões de reais, ela não é desprezível, mas ela não é uma dívida gigante. O Brasil hoje tem uma dívida interna de quase 8 trilhões de reais. Só para você entender a proporção. A gente deve, em dívida externa, 300 bilhões de reais e nós devemos internamente 8 trilhões de reais. Olha isso.
A dívida externa, 300 bi. A interna, 8 tri. Cara, é uma piada. Hora, mano, ficou muita hora demais. Ô, louco, irmão, mas essa voz aí. Você corre por isso também, mano. Principalmente na hora que você rebolou ali. Pô, cara, ficou muito sacanagem. Ficou muito massa, mano. Ô, irmão, não deu pra escutar nada. Larga não. Mas um salve aí, tamo junto. Tudo nosso. Obrigado pelo Pix, irmão. Você tá maluco. Zero energia. O que é dívida interna? Dívida interna é o governo. O cara bateu uma punheta debaixo d'água. Precisa de dinheiro pra fazer qualquer coisa. Pra gastar bem, pra gastar mal. Ele vai e fala assim: país, tô dando um alerta, pega um megafone aqui. Preciso de dinheiro. Quem quer me emprestar dinheiro? E a partir daí ele pega dinheiro emprestado na sua própria moeda. Como que funciona a dívida brasileira? E se endivida ainda mais. Escuta isso, porque isso tem muito a ver com o que esses caras falam. A dívida brasileira funciona através de leilão. Você tem Tesouro Direto e você tem o Banco Central, certo? O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é basicamente o cofre do teu país, certo? E o Banco Central é o órgão regulador de Valeu, Alex, Deus abençoe, foi o senhor, irmão. Como que você faz para pedir dinheiro? O Banco Central, ele faz um leilão de título. Ele fala, olha, tô dando um exemplo aqui, preciso de R$1.000. Então eu vou emitir um título aqui, eu, Banco Central, estou pedindo emprestado R$1.000. Quem quer me emprestar R$1.000? Aí, tá, quanto você vai pagar de juros? Olha, eu vou pagar de juros 1% ao ano, ninguém quer. 2% ao ano, ninguém quer. 3%. E aí, quem define quanto vai pagar de juros é o Banco Central, porém... Percebam aqui, isso aqui que o Arthur tá falando é uma grande máquina especulativa. Esses banqueiros apodreceram as nações, como o Brasil. Por isso que aqui, como o doutor Enéas falava, é um grande cassino. Os caras mandam dinheiro de fora para colocar aqui, eles fazem uma fortuna gigantesca, porque os juros é altíssimo, e investimento zero, indústria zero, emprego zero, rentabilidade zero, não tem distribuição de... tem nada. É por isso que a maior parte da população não ganha porra nenhuma. E é isso, ó. Enquanto que a patota lá, um número ínfimo, mas muito ínfimo mesmo de pessoas ganham milhões e milhões e milhões, bilhões. Tipo assim, é um absurdo, cara. Você só consegue entender o quanto você vai... Isso aí. É a famosa agiotagem legalizada. É tudo oficial, escancarado assim, ó, vomitado na cara do povo. Enquanto o povo tá preocupado com futebol, com Bolsonaro preso, com Lula, com a puta que pariu. Com esses fantoches aí. Vai pagar de juros através de pessoas interessadas ou não em comprar seus títulos. Então, uma das coisas que você ouve pra caramba é que o juro do Brasil é muito alto. E é verdade, nós temos a maior taxa de juros do mundo. Né? É claro, às vezes um outro país supera ou não, mas no frigir dos ovos, nós temos a maior taxa do mundo ou uma das maiores taxas de juros do mundo. Hoje está... Vocês entendem por que o Brasil não é um país pobre através disso? Vocês estão conseguindo entender? Rapaziada, se nós devemos 8 trilhões, se a gente paga mensalmente pros banqueiros uma quantidade infinita de dinheiro, onde que tá a pobreza mesmo? Não é que o país é pobre do ponto de vista macro. Não, nós somos riquíssimos. O problema é que o dinheiro é desviado de forma oficial através dessa corrupção para uma minoria. Enquanto a maioria tá aqui, ó. Tá aqui a galera vindo aqui me mandar pix falar, Xandão, compensa eu sair daqui para ganhar dinheiro? Olha que beleza. Olha que maravilha. Tá desse jeito aí, ó. É bizarro, é totalmente... Não é, aliás, isso não é bizarro, isso é satânico. Isso é totalmente satânico. É uma mentira. A maior mentira de todas foi instalada aqui, através dessa moeda fiduciária que não tem lastro. Tudo para eles fazerem agiotagem e terem dinheiro infinito. Foda-se. Está em 15%. Essa taxa de juros só é tão alta, porque se você não aumenta esses juros, ninguém te empresta dinheiro, uma vez que a política do seu país é uma política de instabilidade, insegurança jurídica, e é uma política que você não tem certeza da segurança de um título como esse. Então, você vai lá e fala que você quer 5, 6%, ninguém empresta pra você, empresta pra outro país mais confiável. Então você vai lá e você tem que subir muito a sua taxa de juros pra você pegar esse dinheiro. Se você fosse presidente, você trocaria o real por qual moeda? Eu não trocaria o real por outra moeda. O nome não importa, o importante é a moeda ser verdadeira, ser real, coisa que não é. O que ela não pode é ser fictícia. O que precisa ser feito não é igual o Plano Real fez, que foi substituir uma moeda por outra. Esse sim trocou de moeda, mas manteve o mesmo sistema econômico por trás dela. As mesmas motivações econômicas foram mantidas. Na verdade, piorou. Eles criaram o tripé macroeconômico, que serve apenas para atender ao interesse da elite dos banqueiros, e a população fica amíngua, do jeito que tá.
Então, na verdade, o que precisa ser feito é tomar uma série de medidas que fortaleçam a nossa moeda, fazendo com que ela adquira lastro real. Aí ela vai virar uma moeda que terá o preço de compra verdadeiro. Porque o que acontece? Num país que se industrializa e você toma essas medidas econômicas corretas, a moeda, ela ganha poder aquisitivo, o preço das coisas cai e você compra mais. A qualidade dos produtos aumenta, entende? A qualidade, a busca aumenta e a capacidade de compra aumenta. O real, quando foi lançado, por exemplo, com R$1 você comprava um monte de coisa. Só que eles mantiveram isso artificialmente, até a eleição. Depois a inflação veio comendo o poder de compra da moeda tudo de novo. Porque o sistema ele é mestre em fazer isso, né? Ele segura o poder aquisitivo da moeda até onde eles querem. Depois estraçalha tudo de novo. Entendeu? Então é isso. O que precisa, na verdade, é tomar uma série de medidas para poder fortalecer a moeda. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die, I'm on my own, all on my own.